Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula aí de Geografia, capítulo 13, dando continuidade, né, à África saariana, no caso aí, economia e indústria, né, vamos abordar aí. Então, no caso, vamos conhecer essa região da África, o seu potencial econômico, né, vinculado aí à indústria, e aí então vamos perceber que essa região ela tem uma característica econômica, né? Só que esse potencial industrial ele vai ser mais, né, com mais ênfase em uma região e outras com menos ênfase, não é? Bom, então, pessoal, de uma forma geral, o potencial, né, econômico, industrial, vai estar atrelado aos recursos naturais, né, como a extração de petróleo, né, minérios, gás natural. Então, é nesse sentido que essa economia ela vai girar. E também, né, outras que não têm características, né, com potencial industrial, vai se destacar no potencial agrícola, claro, né, com algumas ressalvas nessa questão de potência, não é? Então vamos entender aí e ver, né, o primeiro país que é a Argélia, tá, gente? Bom, então a Argélia, ela durante um período de colonização, né, no caso colonização francesa, que desenvolveu, né, uma economia totalmente agrícola, muito dela é vinculada, né, a uma produção agrícola muito destinada a atender os interesses franceses, né, o país francês. E isso foi até, né, do século XIX até século XX, até 1960, onde aí começou a haver, né, uma mudança na política econômica, que no caso aí, né, que vai ser conseguida, né, vai ser desenvolvida por meio da independência, do processo de independência. Então, a partir de 1960, os investimentos, né, em outros setores produtivos, né, como eu falei inicialmente, atrelados aí à extração dos recursos minerais, ele vai se tornar mais presente, principalmente na extração, né, que vai surgir de petróleo e gás natural, né? Então, como vocês podem ver aqui no mapa, temos aqui a Argélia, né, uma região de um território, né, muito grande, né, e podemos ver o seu potencial econômico, que são essas torrezinhas aqui no mapa, a gente pode ver que é petróleo. Todas essas regiões aqui têm bases de extração de petróleo, certo? Então, a Argélia é uma grande, né, é, região de concentração de combustível fóssil, né, no caso aí, o petróleo, certo? Bom, sendo assim, pessoal, durante bom tempo, né, as empresas que comandou, né, que girou, que existiram, né, girou em torno dessa produção, dessa extração de petróleo, né, e muitas delas concentradas nas mãos do Estado, ou seja, o Estado desenvolveu uma indústria para poder, né, extrair o petróleo e também assim se aproveitar de tudo aquilo que o petróleo pudesse dar, não só, né, de petróleo, mas também de gás natural, extração de gás natural muito importante. E isso, ao longo dos anos, começou, né, a aumentar muito diante dessa extração dessas indústrias, né, que era feita essas extrações aí. Bom, então, durante aí governos socialistas, né, essas indústrias controladas sobre o poder do Estado. A partir dos anos 2000, né, deixa aí de ter um controle, né, o Estado, porque não é mais socialista, e então passa aí a ter um governo que vai atender mais os mercados estrangeiros. No caso aí, então, temos o Estado depois vendendo muito dessas indústrias, né, que eram estatais. Então, isso acabou, então, mudando a política de extração de petróleo, que passou, né, as indústrias, os investidores estrangeiros a fazer esses investimentos, né?
E aí, então, no caso, né, ficou concretizado, né, essa mudança, né? Bom, gente, toda a produção, né, de extração, principalmente de minério, né, a Argélia, ela tem uma grande parceria, né, nos dias mais recentes aí, firmou uma grande parceria com a China, ou seja, a China com a sua indústria, né, crescendo, né, anos após anos, né, que se passam aí, essa indústria vai crescendo, então exige, né, uma grande quantidade aí de minério, então a China é um grande parceiro comercial é, da Argélia, né? Então a gente pode observar que isso, né, foi muito importante, né, essa extração, né, de petróleo, justamente porque foi que, por meio das indústrias da extração desses recursos minerais, o país pôde ter aí uma sua economia, uma melhora significativa da sua economia, né? Não de uma forma satisfatória, mas teve, né, uma melhora aí nos índices, né, econômicos por meio da extração desses recursos minerais, né? Bom, gente, a Argélia vive em constante conflito, como vocês podem ver aqui no mapa, né, com o Marrocos. É uma região muito próxima, né, do Marrocos. E por que vive em conflito? Porque os marroquinos, eles tentam, né, adentrar o território argelino, se apossando do território argelino em algumas partes, né? E aí então os argelinos eles reagem, né? E resistem a essa invasão. É onde surge focos de tensões aí, principalmente aqui nessa região de fronteira, certo? Bom, agora a gente vai falar, né, sobre o país marroquino. Marrocos fica aqui, né, mais situado ao lado oeste, né, da África, uma região aqui da África aí setentrional, né, e então essa região muito próxima da Europa, né, muito do comércio aqui desenvolvido é praticado ali com os europeus, né, então vamos ver aí mais para frente, um pouquinho mais à frente, quais são os produtos, né, que eles comercializam com os europeus. Bom, Marrocos, pessoal, possui uma agricultura de produção, né, que atende o mercado interno, né, em grande parte, né, muito voltada para o seu mercado interno, para o seu povo, mas também isso não quer dizer que é somente esse mercado interno que atende, né, a produção agrícola. O mercado externo também tem, né, a sua proximidade aí, como eu falei para vocês, né? Então, por exemplo, o Marrocos comercializa com a França, com a Espanha, com Portugal, né, com a Itália. Então, muitos produtos agrícolas, né, que vão para esses lugares aí. E possui, né, uma produção agrícola, pessoal, que ela está totalmente, né, limitada, né? Ou seja, não tem uma grande produção, uma larga, né, produção em larga escala, né? Por quê? Porque as condições climáticas não favorecem, né, esse desenvolvimento da agricultura, porque a região é muito árida, né? Região ali que está muito próxima ao deserto, e então essa região árida fica impossível, né, para a plantação de, de, de determinados produtos, né? Porque a secura, né, não deixa prosperar o desenvolvimento da agricultura. E também é um prejudicial para as indústrias, né? As indústrias não sentem, né, atração por essa região, né? Ou seja, os investidores não olham essa região, né, como um centro atrativo, justamente porque as condições climáticas ela impede, né? E aí, então, não tendo outra condição, né, desenvolver a agricultura, né, então os marroquinos vão partir para outros setores que possam gerar aí um grande aumento na sua economia e diversificar assim a sua economia. Foi quando eles começaram a investir na extração de minérios, né? Ou seja, muitos lugares no continente descobrindo minérios, então eles foram também atrás desses minérios. E aí conseguiram achar o chumbo, a prata, ferro, zinco, né?
fosfato, enfim, vários tipos de minérios que então puderam fazer parte dessa economia, né? E também de alguma forma também gerar empregos, né? Voltado para o setor produtivo da extração de minérios, né? E olha aí para vocês terem uma ideia, né? Uma região bastante seca, né? Embora tenha aqui uma vegetação verdinha, mas o que predomina ali, olha ali uma região, né? Com solo, né? De coloração clara, né? Então isso quer dizer que é um solo que chove pouco, né? Recebe pouca umidade, então isso prejudica os interesses econômicos do Marrocos. Agora vamos ver o Sudão. O Sudão consiste, né, pessoal, em, em algumas características aqui de áreas desérticas, né? Ou seja, tem uma condição climática por estar próximo ao deserto muito desfavorável, né, para o desenvolvimento da agricultura, para atrair indústrias e investimentos, né? E então, não tendo, né, condições de desenvolver essa agricultura, isso não quer dizer que eles não praticam agricultura, praticam, só que de uma forma para atender suas necessidades, né? Então, pratica uma agricultura de subsistência. Então, produz, né, alguns tipos de alimentos que o próprio povo ali consome. Há um comércio local ali, né, que faz com que esses produtos agrícolas sejam vendidos, né? E o deserto, né, regiões de deserto aqui próxima é o deserto da Núbia e o deserto da Líbia, né? Embora tenha aí o Rio Nilo que corta, né, a região, mas, né, não é o suficiente aí para poder, né, trazer, né, prosperidade voltada para a agricultura, né, no sentido de desenvolver a agricultura, né? O clima lá é muito quente e seco, né? Isso impede bastante. E para poder fazer a utilização da água do rio do Nilo, né, para desenvolver a agricultura, isso despende de muitos investimentos, né? Não é tão fácil assim utilizar a água do rio para poder irrigar a plantação. Precisa de muito investimento aí ser feito. E é algo que esses países, né, não demonstram fazer, porque também as condições é de muita pobreza, né? Bom, gente, é, essas condições, né, gente, faz com que o território seja, né, desenvolvido, né, com uma economia muito baixa, né, uns índices muito baixos, produção muito baixa, tanto agrícola, industrial, não podemos nem considerar, porque não tem muitas indústrias ali, por exemplo, no sentido que possa ser considerada significativa, e isso então faz com que a região, né, fica muito concentrada ali de pessoas desempregadas, né, pessoas que não conseguem trabalho, não conseguem plantar, e tudo isso aí faz com que, né, gere um problema da fome, da miséria, né, porque é o acesso ao alimento, o acesso aos recursos, né, que possa, né, faça com que eles tenham alimento, é muito precário, né, gente? Bom, chega nos anos 1990 e 2000, né, surge aí uma outra forma de se obter o recurso, né, recursos econômicos, que vem por meio da extração, né, a descoberta e extração do petróleo, né? Isso trouxe aí, digamos, uma melhoria na economia, mas novamente não podemos considerar como uma melhoria significativa do ponto de satisfazer todas as necessidades aí do povo sudanês, né? Então é muito precário as condições de vida, de trabalho, né, e desenvolvimento industrial na região. Bom, aqui temos a evolução dos valores do PIB, né, nominal do Sudão. Então vocês podem ver que essa evolução, né, dos valores, né, do PIB, né, da venda
de todos os produtos industrializados que eles produzem. De 1960 era praticamente inexistente, né? Então, quando começam os processos de independência, isso vai, né, alavancando aí. Tem um crescimento aqui, né? Considerável aqui em 1990, no caso aí 20 mil, né? Valores do PIB, né, nominal. E depois, ao longo do tempo, 2005, né, a gente já tem outro crescimento aqui, 2010 mais, 2015 muito mais, está chegando quase lá aos 100 mil a evolução dos valores do PIB nominal do Sudão, né? Então, houve uma melhora por causa da descoberta desses minérios, né? Dessas fontes de energia fóssil também, né? Bom, vemos agora a Líbia. A Líbia, pessoal, ela tem um grande potencial industrial, né? É o país, digamos ali, mais rico, né? E mais desenvolvido industrialmente do que os outros que vimos, né? Por quê? Justamente também por causa da descoberta do petróleo, da extração, né, de petróleo. Então, por meio dessa extração, né, é um dos países que mais extrai petróleo devido à sua grande quantidade. Não só, né, do petróleo eles vivem, eles extraem, né, e exportam, vive também de algumas indústrias que produzem ali o refino, né, do petróleo, que vai fazer os derivados, né, do petróleo como combustível. Temos também aí toda uma dinâmica, né, industrial, né, de produção, de extração, né, produção de combustíveis, extração de petróleo, né, que fez com que o país fosse, né, incluídos aí como membro da OPEP, né, que está relacionado ao grupo de países com os maiores produtores de petróleo, né? E no caso aí é um setor, né, que é muito benéfico porque gera muita riqueza para o país, muitos recursos para o país e justamente porque é um país que está ali próximo, né, da Europa e estando próximo, os compradores europeus logo se voltam para obter esse petróleo da Líbia, né? Então, por exemplo, a Alemanha, a França, a Espanha, Estados Unidos, também, né, da América compra, mas o maior potencial, como vocês podem ver aqui no mapa, ou seja, o maior consumidor, né, é a Itália, depois a Alemanha, depois, né, os países aqui da União Europeia, a China também, né, depois França, Estados Unidos, depois o país da América, que é os Estados Unidos, né, e por incrível que pareça, o Brasil também, né. Então, a Líbia, né, devido a essa grande riqueza, né, descoberta, é um país que, devido a ter essa riqueza, desperta interesse de muitas outras potências, né, de grupos radicais que tentam governar ali a Líbia, né, chegar ao poder, tomar o poder, né, e no caso como aconteceu, né, lá do ditador Gaddafi, né, quando houve aí a Primavera Árabe, né, onde o grupo de manifestantes influenciados pelos países estrangeiros, principalmente os países europeus, países, né, como Estados Unidos, né, e esses compradores aí de petróleo, vivem em constante conflito, né, com os países aí digamos, vive em constante conflito dentro do seu país, né, conflito político. Ora seja por causa de uma intervenção, né, de país estrangeiro, ora seja por causa da própria população ali, de grupos, né, que tentam, né, chegar ao poder, né, por meio da força, não é? Bom, então é isso, pessoal.
chegamos ao fim desse capítulo. Façam aí as suas anotações. Depois, também, né, as atividades que eu vou colocar em breve para vocês lá no Vindimo. Dúvidas, registrem também, para depois nós fazermos uma atividade lá no chat e também tirar as dúvidas lá no chat, tá bom? Então é isso, gente. Tudo de bom. Até mais. Tchau.